Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é um baita livro de contos, Gorila, Meu Amor, da Toni Cade Bambara. Eu não conhecia ela, eu adoro a Dark Side Books, né? A caveirinha aqui, eu adoro a caveirinha. A Dark Side, além deles fazerem obras assim, edições, né, de alto luxo e tal, eles trazem muitas escritoras. Eles publicam muitas escritoras. Eles apresentam muitas escritoras para os brasileiros, sabe? Assim, é muito legal esse esforço deles. Aí eu falei assim, pô, eu já tinha feito aquela resenha do Black No More, e que, né, que é um escritor que não conhecia, né, um escritor negro. E aí que é uma escritora negra, né? Aqui é uma pena que não tem, só é uma pena que eles não têm orelha e tal. Aí não tem uma fotinho dela. Mas depois você vai no Google, né, para ver o rosto dela, porque a Toni Cade Bambara, ela infelizmente faleceu em 1995, né, câncer. Assim, então assim, ela morreu com, acho que com 50 anos, 50 e poucos anos, né? Ela foi escritora, cineasta, ativista. É... Puts, como eu não... Que bom ter conhecido. Primeiro vamos destacar a edição aqui, Gorila Meu Amor. Gorila é um livro de contos, e aí Gorila Meu Amor é o nome de um dos contos, que são esses adolescentes indo ver um filme, né, chamado Gorila Meu Amor, esperando um tipo de coisa, mas o filme é outra coisa, e eles reclamando e tudo mais. Aqui a artezinha. Eu confesso que a capa que me levou a comprar o... Não só a capa, mas a capa me chamou a atenção. Aí eu fui pesquisar, não achei muitas informações, é por isso que eu estou fazendo a resenha, porque eu não achei... Aqui os contos. O legal é que os contos todos, ele tem ali entre 8 e 10 páginas. Só tem um conto aqui, que é a Sobrevivente, que ele tem umas 20 páginas, que assim, é um dos melhores contos aqui. É o conto que... É um conto que eu sinto que poderia ter sido um livro. Não só Sobrevivente, mas Sobrevivente e o Meg das Garrafas Verdes são os pontos. Só que a Sobrevivente, ela tem um tipo de narrativa que lembra muito aquele linha de pensamento, que é o Stream of Conscious, que era um estilo narrativo da Virginia Woolf e do James Joyce, que é um jorro de pensamentos do personagem, sem vírgula, sem ponto. É o personagem pensando que stream é o stream do rio, é a corrente, né? Então streaming, né, é mais ou menos isso, aquela corrente. Então stream é conscious é consciência, é aquela corrente de consciente, né, que vai sem filtro, né? Vai indo. Então a Sobrevivente e o Meg das Garrafas Verdes, eles têm uma narrativa mais profunda, mais lúdica, né? É uma coisa legal também. Aqui é muito engraçado que eu ia falar que é uma espécie de... Eu ia falar no começo tem uma espécie de prefácio, e o título é uma espécie de prefácio. E aí tem nota da tradução, que é muito legal. Eu não era uma pessoa que dava atenção antes de fazer faculdade de letras as traduções, mas é muito importante. E aqui o que acontece? O livro originalmente foi escrito em African Vernacular English, também conhecido como Black English, que é uma variante negra do inglês, né? Então assim, e a tradução tentou manter, né? E assim, entendendo que, por exemplo, tem até um livro aqui que eu acho muito interessante, que eu, como professor, eu pego, porque é esse aqui, ó. Porque antigamente a gente tinha esse preconceito linguístico, né, com o pessoal do Nordeste, pessoal, quando você fala, porque assim, não é defender o errado, só que existem linguagens particulares de determinadas áreas. E aí se uma pessoa fala e você entendeu, então tá bom. Entendeu? Obviamente, por exemplo,
eu vou escrever uma carta, eu vou falar para você, para que nós possamos. Mas eu tô ali no coisa de eu falar pra gente terminar aqui, vou falar pra gente. Entendeu? É igual o mesmo. Você pega a língua, era voz me ser, né? Aí virou você ser. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Então, tem esses personagens aqui que eles não necessariamente estão falando de forma errada ou forma inferior, mas estão falando da forma como é o grupo ali que fala. Então, tem muita coisa aqui que, em vez de estar falando, é falando. Em vez de falar em algum lugar, é falar em algum lugar. Entendeu? Então, muito legal eles terem mantido isso, porque você sente que é o personagem falando, a personagem falando. Os contos todos dialogam, não são contos com personagens diferentes, locais diferentes, mas é todo ali naquele período. E todos os contos são assim. Ela é mulher, então são mulheres ou meninas, né? 13 anos, 12 anos. São meninas ou mulheres. E a visão delas do mundo e a maneira como elas são tratadas pelos homens, pelas pessoas ao redor dela, pelos professores. E assim, tem uma conta aqui também que é muito legal. Tem um conto que se destaca aqui que é muito bom, que é A Corrida do Raymond. É um dos contos de mais destaque dela. Que é essa garota, que ela é corredora, menininha negra, corredora, né, talentosa, e o cuidado dela com o irmão deficiente, né? E então todos os contos assim em primeira pessoa são meninas assim de boca suja, afrontosas, e são todos contos muito engraçados. Só ali no final, ali no meio, que tem um ou outro conto que já dá uma aquela, né? Porque tem toda essa coisa de mulheres passando aquela violência, né? Tem até um filme muito interessante que saiu agora em 2005, A Melhor Mãe do Mundo, né? Que, pô, filme maravilhoso. E aí tem essa coisa, essa mulher que foge de casa com os dois filhos, que o marido, né, bebe, bate, não sei o quê. E aí tem um momento chave no filme, que eu tava vendo com a minha mãe, e a gente fica revoltado. Porque ela vai se esconder lá na casa da prima, e, porra, aí como o marido dela paga o churrasco, da cerveja, o marido da prima vai e chama ele, né? Fala, ela tá aqui e tal. E aí quando chega lá, a própria prima dela meio que tipo força ela a voltar com o cara. Fala assim, poxa, cara, você acha que o meu marido também não me trai, que não tem a mulher dele? Sabe, você vai cuidar dos filhos sozinho, sabe? Quem vai botar o dinheiro em casa, sabe? Volta com ele, homem é assim mesmo, sabe? Tem todas as coisas, sabe? Que não tem mais espaço pra, sabe? Entre as próprias mulheres, sabe? Que sofrem essa misoginia e replicam isso. E aí tem muito disso aqui, né? Mas é legal que as personagens todas, mesmo sendo da década de 60, 70, as personagens todas lutam contra isso, elas batem de frente, não. Entendeu? Elas esculacham mesmo. O cara fala, ela fala mais alto. Entendeu? Mesmo correndo risco ali dele matar, ela bate de frente. E aí bate de frente com a amiga que vai falar assim, pô, e eu tenho que, sabe, tem um aqui, acho que é lá num dos últimos contos, que é o conto que eu fiquei, de repente eu até revisite, que foi o conto que eu mais, assim, tive uma certa dificuldade com a narrativa, de entender o ponto do conto, mas são as garotas Johnson, né? Que começa com ela falando, ela tá se reunindo com ela, tá falando desse cara que é o Thumb, Drill Thumb. Thumb não, Thumb. Que é um cara assim meio palhaço, ela fala assim, porra, eu não quero ele, porque ele é meio. Mas quando chega no final do conto, ela já tá tipo meio que. Ah, pensando bem, ele não é tão ruim. E aí tem o personagem contando a história do cara, por exemplo, do cara que foi pra cadeia. E aí 3 anos depois, tipo, a mulher tava com outro cara e ele saiu da cadeia, tipo, foi lá bater no cara, bater na mulher. E aí, tipo, as mulheres falando com o cara, falando com o namorado, e o namorado fala assim, pô, mas ela. E as mulheres já voltaram, falaram assim, porra, a mulher ficou 3 anos e ela não pode seguir em frente. Aí o cara fala assim, mas pô, mas vai ficar com o cara, mas não leva pra casa. Perdão, já ter bebido água. Mas como assim, não. Aí ela fala assim, pô, mas ela vai fazer o quê? Vai levar o cara para um motel? Vai deixar alguém cuidando dos filhos dela?
e vai ficar indo pros motéis da cidade, ela, porra, não é melhor ela tá com o cara em casa, entendeu? Então, assim, essas situações. Novamente, A Sobrevivente é o conto que é o conto mais longo, tem mais de 20 páginas. E aquele conto que você, porque eu não conhecia ela. Então, os contos são todos curtinhos, são todos assim, tipo, as crianças na quebrada, zoando, sabe? Verão, abrindo o hidrante, jogando, e aí fugindo da escola, e aí, tipo, trocando dinheiro pra entrando no cinema sem pagar, sabe? Aquelas coisas assim, mas tudo do ponto de vista das meninas, as meninas lidando com essas coisas, sabe? E aí A Sobrevivente é o conto mais assim, robusto, né? É o conto mais, não vou dizer pesado, mas é o conto mais estruturado narrativamente do ponto de vista que ela poderia com um pouco mais de página, por exemplo, ele tem 20 páginas, né? Porque, por exemplo, ali tem um parágrafo, tem um momento ali da Sobrevivente que em um parágrafo, uma página, ela descreve toda uma vida da personagem. E aquilo dali, de repente, ela poderia expandir, né? Então, sei lá, por exemplo, tem um conto, é um conto chamado Candyman, né? Desse carinha daqui, do Clive Barker, que é o Candyman. Interessante, porque o Candyman é um conto. Então o Candyman, ele tá aqui nesse livro de sangue, ele é um dos contos, só que é uma coisa que fez tanto sucesso que a Darkseid, por exemplo, tem até ele, publicou ele no livro, fininho. Acho que o Candyman deve ter lá 80, 100 páginas. Então, de repente, Sobrevivente poderia ter sido algo assim, né? Tão poderoso que é. E a Corrida de Raymond, apesar de ser longa, é um conto também que tem tem um impacto emocional que de repente poderia ficar sozinho. Mas aí, de repente, é interessante estar aqui, porque isso aí faz a coletânea ganhar corpo, né? De repente a coletânea vale a pena por ter isso, ter esse conto de repente sozinho, né? Eu tô falando que eu gostaria que ela expandisse, mas de repente ele sozinho não teria aquele impacto emocional. Então, de repente, ele aqui dentro dessa coletânea, ele fisga o leitor dessa maneira. A leitura dela, pô, aí é legal, porque a escrita dela é toda da quebrada, né? É nós, a gente, vamos lá, os caras, babá. E aí tem esse conto que são contos que você de repente, opa, peraí, agora eu tô um negócio. Por exemplo, eu até cometi um erro, porque eu tava lendo, então já tinha lido umas 20 e tantas páginas, e aí eu fui e emendei, porque eu tento ler 50 páginas por dia e tal, ou quando é conto assim, eu vou dividindo, eu leio 3 contos, 4 contos. E aí eu fui e emendei com esse conto A Sobrevivente, sem saber que era tão longo, que era tão que era tão denso. Então, de repente, eu acho que se você estiver lendo, quando chegar lá no A Sobrevivente, deixa para ler no dia seguinte, para ler A Sobrevivente no dia só, né? Ou começar lendo pela Sobrevivente, que é um conto mais encorpado, né? Eu vou buscar agora, tem um outro livro dela, não sei se foi publicado no Brasil, The Salt Eaters, que eu vou ver se eu acho ele, porque eu quero ler mais coisa da Toni, e se a Darkseid puder publicar mais coisa dela, e parabéns para a Darkseid por publicar. As escritoras, né, da Darkseid, parece que elas têm um selo próprio, que é o Dark Love. Cadê aqui? Aguarda. Toni Code. Porque a Darkseid, ela tem uns selinhos, né? Ela tem uns selos de graphic novel, ela tem um selo de mangá, parece que ela tem uns selos diferentes. Ela tem um selo Macabra, né? O Macabra também são escritores diferentes. Então, ela tem essas escritoras aqui. É um grande trabalho da Darkseid, e aí eu achei que eu poderia agregar a comunidade, trazendo não só escritoras, de resenha de escritoras, mas de como eu gosto de trazer escritores negros, né? Porque eu me peguei uma vez, eu fiquei até sem graça, que eu pensei assim, eu gosto tanto de levantar a bandeira das mulheres, das comunidades, de todas as minorias, né? Dos nativos. E aí, se você me perguntasse assim, qual é a sua escritora favorita? Eu não ia poder falar, entendeu? Eu gosto da Mary Shelley, respeito a Clarice Lispector,
tal, mas eu não poderia citar várias escritoras várias escritoras, né? Quando eu me percebi que eu gostava, que eu só tinha lido livro de escritores. Não que eu só tivesse lido, mas tirando porque aquela série Vagalume tinha muitas escritoras ali. Eu tenho até que pegar alguma coisa da Vagalume para escrever. Mas eu percebi que eu conhecia poucas, né? Você, até a Virginia Woolf, não sei o quê. Mas, sabe, só aquelas mesmas pessoas. Então, eu quero apresentar mais escritoras, né? E escritores negros e escritoras. Então, essa fica a minha dica de hoje. Gorila, Meu Amor. Tony Cadibambara, da Dark Side Books. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por terem assistido. Vou deixar o link na descrição para vocês adquirirem. Dá um like aí para não esquecer. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Vamos fazer o canal crescer. Tchau, tchau. Obrigado.